Acompanhem-me, irmãos, numa oração de nós. Amém. Aleluia. Querido Pai, Amém. no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, Aleluia. te damos graças porque nos reuniste Amém. nesta manhã. Aleluia. Qualquer de nós poderia estar aqui, mas isso não importa. Amém. É verdade. O que importa é que o próprio Senhor esteja entre nós. Aleluia. Amém. E que seja o próprio Senhor Sim. que fale a nossos corações. É verdade. Nós rogamos a Ti, Pai, Sim. que nos toques com Teu Espírito Aleluia. e com a Tua Palavra. Sim. Às vezes temos lido, temos conversado Tua Palavra, Oh, Deus. mas, Senhor, Tu sabes quanto precisamos É verdade. de Ti mesmo. Amém. Que o próprio Senhor seja nos falando, Amém. que o próprio Senhor seja tocando nossos corações. Amém. E pedimos isto para a Tua glória Tua glória. e para benefício do Teu povo. Amém. E guarda-nos, Senhor, de nós mesmos, guarda-nos escondidos em Ti. Amém. E que o Senhor possa nos cativar. Fecha nossos olhos a toda coisa da terra Amém. e abre os olhos de nosso coração a Ti. Amém, Senhor. Que esta manhã podamos estar diante de Ti mesmo, Senhor, Amém. em santidade, no precioso nome de Cristo Jesus. Rogamos também pelos corpos dos irmãos que estiveram viajando Amém, Senhor. muitos quilômetros, Amém, Pai. dormiram tarde, Oh, Deus. alguns não dormiram bem, estão cansados. Entregamos a Ti nossos corpos, Amém, Senhor. entregamos a Ti todo o nosso sistema humano, Amém, Pai. o nosso sistema nervoso, Senhor, Amém, Senhor. para que possamos descansar Aleluia. em Ti, Amém. porque o Senhor falou que podemos vir a Ti, os que estão cansados, os que estão carregados, trabalhados, e o Senhor Amém. mesmo nos faria descansar. Obrigado, Pai, porque podemos nos voltar para Ti na Tua graça, no Teu socorro e confiar na Tua fidelidade. No precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Irmãos, com a ajuda do Senhor Jesus, Amém. estaremos considerando com os santos aqui desta região algo que o Senhor tem colocado em nossos corações para compartilhar também em outros lugares. Nosso conselho de Deus é o mesmo para toda a igreja, para todo o corpo de Cristo. Então vamos confiar que o Senhor, na medida lendo a sua palavra, Ele vai nos falar, Ele vai nos ajudar. Tenho aqui, como acostumamos ter, duas versões da Bíblia. Tenho a Reina Valera de 1960 em espanhol, castelhano, e tenho a versão Almeida atualizada. Vou estar lendo nesta versão e quando julgar apropriado, vou comparar com outras traduções para que meus irmãos possam ter um melhor acesso ao texto hebraico quando chegamos através de diversas traduções. Amém? Vamos ao livro de Gênesis. No livro de Gênesis, nós temos os princípios. O livro de Gênesis é o livro das primeiras sementes. No livro de Gênesis, Deus semeia as primeiras coisas. Desgraciadamente, também o diabo semeia as coisas dele. E essas duas coisas vão desenvolvendo-se ao longo da história, mas todos sabemos quem vai ganhar, porque não são dois iguais que estão combatendo. Não é que o diabo seja o yin e Deus seja o yang. Não, não há comparação nenhuma. O diabo pensa que ele pode ser contendente de Deus, mas ele é uma criatura de Deus,
que Deus lhe concedeu liberdade, que Deus lhe julgará, nunca poderá se igualar com Deus. Então, ainda que pareça um mal muito grande, somente por permissão de Deus e somente para provar as criaturas e para que aqueles que estão com Deus tenham a oportunidade de se posicionar. Amém? Vamos então ao livro do Gênesis. Vamos no primeiro capítulo. Não vamos estar, por causa de que nosso tempo não é muito longo nestes dias, não vamos estar lendo todo o livro de Gênesis, senão somente alguma parte. Vamos no versículo 26, que é o verso chave enquanto a nós. Claro que o verso 26 está colocado, localizado num documento maior. Esse documento maior é chamado no hebraico, segundo as palavras que aparecem no capítulo 2, verso 4, parte A, chamado de Toledot HaShamajim Ved HaEretz. Toledot, relações. Aí é traduzido origens, em outros lugares é traduzido história, em outros lugares é traduzido genealogia. A palavra Toledot é uma palavra plural, a terminação ot é o plural feminino do hebraico. E a palavra Toledot significa relações, um relato, uma história, umas origens, uma lista genealógica de ascendentes ou de descendentes. Tudo isso são relações que se fazem. É relações nesse tipo de relato, de contabilidade, de história, de lista, etc. Então, o livro de Gênesis é um livro que incorpora vários Toledot, várias relações antigas. Moisés, movido pelo Espírito de Deus, incluiu na relação de Gênesis alguma documentação antiga. Vocês, quando têm acesso ao hebraico no livro de Gênesis, vocês percebem que fala várias vezes essa expressão: estas são as gerações de. Este é o livro das gerações de Adão. Esta é a história de Jacó. Estas são as origens dos céus e da terra. No hebraico, sempre diz a mesma palavra, Toledot. Então, Gênesis tem Toledot HaShamajim Bet HaEretz, relações dos céus e da terra. É o primeiro documento, como se pudéssemos dizer, é a primeira tábua. Na antiguidade, eles escreviam em tábuas de barro, escreviam com cunhas, com escritura cuneiforme, e logo colocavam ao sol ou na fornalha aquelas tábuas, aquelas tabletas, e elas ficavam cocinadas, cocidas como tijolos, e duravam muito. Então, o livro de Gênesis contém vários daqueles documentos. E o primeiro é este que vai de capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 2, verso 4, parte A, onde depois de narrar desde 1, no princípio criou Elohim os céus e a terra, vai dizendo tudo o que foi acontecendo, e logo o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto, sexto, sétimo, e quando termina o sétimo dia, diz: Hela Toledot HaShamajim Ved HaEretz. Ou seja, estas são as relações dos céus e da terra, de Hibaram, na sua criação. Depois vem outro documento, que é toda a história de Adão. No capítulo 2, aparece outro documento. No capítulo 1, Deus fala somente como Elohim, na primeira relação. A segunda relação abrange a história que começa a contar desde o capítulo 2, verso 4, parte B,
E aí já não fala somente Elohim, sino que Deus fala com nome próprio, Yahvé Elohim. Jeová Deus, Yahvé Elohim. No primeiro documento só aparece Elohim. No segundo, quando já fala em relação direta com o homem, fala Yahvé, que quer dizer eu sou o que sou. Yahvé Elohim. E aí começa a contar com mais detalhes o que o primeiro documento somente falou resumidamente. Deus criou o homem, etc. Bem rápido. Fala as coisas bem resumidas. No segundo documento, como é costume de Deus, ele relata de novo o que já foi contado no primeiro Toledot. E agora no segundo Toledot, que é chamado Sefer Toledot Adão, ou seja, livro das relações de Adão. No capítulo 5, nos primeiros versos, diz essa palavra. Este é o livro das relações de Adão. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 5, e veja como diz aí. Este é o livro da genealogia de Adão. A palavra que aqui é genealogia é a mesma palavra que no primeiro documento é origens. A palavra é de novo Toledot, relações. Agora, eu sei que você pode ficar preocupado quando aparece isto no início do livro, mas lembre-se que quando estes documentos foram escritos, não foram escritos com estes capítulos e com estes versículos. A Bíblia, quando se escreveu originalmente, não tinha numeração de capítulos e não tinha numeração de versículos. Foi somente na Idade Média cristã, na era escolástica, um arcebispo de Canterbury, de sobrenome Langdon, ele dividiu a Bíblia em capítulos. Às vezes, os capítulos que ele colocou, às vezes concordam com os Toledot, concordam com as perícopas. O que é uma perícopa? Uma perícopa é um assunto que tem começo, um desenvolvimento e um fim. Por exemplo, uma parábola. A parábola começa, vai se contando até que termina. Então, essa é uma unidade completa, porque começa e termina. Isso que é uma perícopa, é uma unidade completa, uma parábola. Outra parábola é outra perícopa. Uma história que começa aqui e termina aqui é outra perícopa. Então, as perícopas são as unidades completas. Às vezes, aquele arcebispo Langdon de Canterbury, às vezes ele fez coincidir os capítulos com as perícopas. Mas às vezes não. Às vezes não. 2 séculos depois veio outro arcebispo, sucessor daquele primeiro, e ele colocou os versículos. O primeiro colocou os capítulos e o segundo colocou os versículos. Graças a Deus, é útil para nós, porque nós encontramos rápido. Fala João 5:28, você vai rápido, João 5:28. Graças aos números, capítulos e versículos, você encontra rápido. Só que, lembre-se, esses números não são parte do texto sagrado. E às vezes os números foram bem colocados. Foi um trabalho humano, bem intencionado, e tem sido muito útil. Mas às vezes os números não coincidem com as perícopas. Por exemplo, você vê, começa a narrar os 7 dias. E o primeiro dia, segundo dia, quando chega no 6º dia, acabou o capítulo 1. Mas o 7º dia é parte da mesma sequência, mas aparece no capítulo 2. Realmente, se fosse a coincidir o capítulo com a perícopa, o primeiro capítulo não tinha que terminar no 6º dia, sino depois que terminou o 7º dia, porque a sequência vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí no 7º dia descansou Deus, e essas são as origens do céu e da terra. Então, às vezes, no final, se escreve uma frase que acostuma ser chamada de colofão.
Colofão é a última frase que aparece como para resumir o que se escreveu. Às vezes aparece uma frase no início, como está acima do documento, é chamada de escrito acima, epígrafe. Um epígrafe é um escrito acima, que está resumindo o tema do documento. Às vezes, colofão é o resumo embaixo. Então, às vezes na Bíblia, os documentos incluídos nela têm o epígrafe acima, o colofão embaixo. Mas o documento é uma perícopa que tem começo e tem fim. Se você entender isso, você vai compreender muitas coisas no Gênesis. Às vezes não temos em conta esses detalhes, e então dissemos, bom, ou vou ler o capítulo 1 de Gênesis. E pegamos, nos sentamos, nossa poltrona e pegamos Gênesis, e já quando terminou o capítulo 1, paramos de ler. Mas amanhã vou ler o capítulo 2. Mas, irmão, você parou de ler antes que Deus terminasse de falar. Você tinha que esperar que terminasse. Por exemplo, você vai na história de Jesus e diz lá: algum de vós que estão aqui não morrerão até ter visto o Filho do Homem vindo em glória. E pum, terminou o capítulo. Então você fica pensando mais. Todos os apóstolos já morreram e o Senhor ainda não veio em glória. Estava mentindo o Senhor Jesus. Se equivocou. Ele não se equivocou. É que a perícopa não terminava naquele ponto. Ele falou isso, então disse, 6 dias depois, ou a semana seguinte, Jesus tomou 3 deles, levou no monte Tabor, naquele monte, e se transfigurou diante deles e viram a sua glória. Aí é que se completa a perícopa. O que ele tinha anunciado, que alguns deles não morreriam até ter visto o reino vindo em glória, foi cumprido na transfiguração. Porque na transfiguração o Senhor foi visto em glória, em seu reino. E 3 deles estavam presentes e foram testemunhas. Mas se você não tem em conta o assunto das perícopas, das unidades completas do assunto, às vezes você não entende bem. Me compreendem, irmãos? Então, por favor, esqueça-se por um momento, não para encontrar os versos, mas para entender a perícopa, esqueça-se dos números e dos seus capítulos. Pega sua Bíblia, abra sua Bíblia. Vamos encontrar alguns documentos que é necessário começar por aqui, para entender algumas coisas. Então, no capítulo 1, verso 1, empieza a primeira perícopa, que é chamada a primeira relação. A relação dos céus e da terra. Na Septuaginta inclui a palavra biblion, ou seja, assim como no segundo livro das relações de Adão, na Septuaginta também fala do primeiro livro das relações do céu e da terra. Mas o texto masorético não incluiu a palavra livro e por isso este que é traduzido do hebraico não inclui. Mas a Septuaginta, que era anterior ao texto masorético e que foi uma tradução grega do texto pré-masorético, mais antigo. O texto masorético foi da época do século VI a X de Cristo. A Masora é a tradição textual da Bíblia. E os masoretas eram aqueles rabinos que escreviam com muito cuidado as escrituras. Então, não tinham imprenta nessa época. E os masoretas, ou seja, os que escreviam a Masora, a tradição, o texto tradicional bíblico, eles escreviam com muito cuidado. E esse texto chegou a ser oficial do judaísmo e foi chamado de texto masorético. Mas, quando os apóstolos citam o Antigo Testamento, que está escrito em grego, então eles citam o Antigo Testamento traduzido ao grego da Septuaginta. A Septuaginta, a versão dos 70, é uma versão intertestamentária, antes da época de Cristo, e que se baseou num texto pré-masorético, anterior ao masorético. E naquele texto pré-masorético
Parece que estava a palavra Sefer, livro, também no primeiro documento. Por isso, quando você lê Gênesis 1, na Septuaginta, que era a Bíblia dos Apóstolos, a Bíblia que eles citavam em suas epístolas, aí aparece: este é o livro das relações dos céus e da terra. Segundo documento, este é o livro das relações de Adão. Então, o primeiro documento vai desde Gênesis 1, vem contando toda a história, chega no capítulo 2 e continua no capítulo 2 para terminar os 7 dias. E quando termina os 7 dias, no verso 4 diz: esta é a Gênesis, a palavra é Toledot, de novo, relações dos céus e da terra quando foram criados. Aí tem um ponto à parte, não na vírgula, porque no hebraico não se escreve com ponto e vírgula, senão com outros símbolos. Quando você vai e pega uma edição em hebraico, aí termina. Logo aparece um título e logo aparece outro documento. Quando você vai na tradução, você não vê o que vem no hebraico. No hebraico você vê mais, você vê melhor. E a igreja tem que ir se acostumando a isso, ver melhor, ver mais profundo. Depois o outro documento começa a parte B do verso 4 do capítulo 2. Empieza assim: quando Yahvé Elohim criou os céus e a terra, vírgula, não havia ainda nenhuma planta de campo na terra. E aí começa o segundo documento. E aí aparece como Adão foi criado, porque no primeiro documento eu fiz isso rápido. E criou Deus ao homem, varão e fêmea os fez. Já está resumido. Mas no outro documento entra em detalhes, como foi que fez o homem primeiro, como tomou barro, como soprou nas narinas dele, e começa depois como tirou da costela a Eva, logo como os colocou no jardim do Éden, e logo como foi tentada Eva pela serpente, e como Adão amou mais a ela que a Deus, e logo como foram expulsos do jardim, e como fora do jardim tiveram uns filhos, Caim, Abel, e depois tiveram muitos outros filhos e filhas. E depois de contar toda essa história, então chega a um versículo que está em 5:1, pero esqueça-se do número 5. Número 5 não foi escrito na origem, só foi colocado por aquele arcebispo. Pega a história, e aí diz: esta é, 5:1, o livro da genealogia de Adão. Ou seja, Hela Sefer Toledot Adão, no hebraico. Este é o livro das relações de Adão. Ou seja, essa frase de 5:1 é o colofão do documento que começou no capítulo 2, verso 4, parte B, contando toda a história de Adão, e de Eva, e da queda, e da expulsão do jardim, e dos primeiros filhos deles. E aí termina. Esse é o livro das relações de Adão. Ou seja, que aquela história passou desde Adão a um documento que foi incorporado e atualizado por Moisés no livro de Gênesis. Depois, você vê que começa em Gênesis capítulo 5, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. E aí começa a falar uma série de coisas, vê? E você vê que chega no capítulo 6, continua antes do dilúvio, e no verso 9, 6:9, diz: esta é a história de Noé. Mas a palavra é Hela Toledot Noá. Ou seja, estas são as relações de Noé. Ou seja, Noé tomou onde tinha parado o livro de Adão, e Noé resumiu toda a história no capítulo 5, toda a genealogia, até chegar a ele, e chegar até antes do dilúvio. Quem poderia saber, ser o melhor testemunha do que aconteceu entre Adão e Noé, senão o próprio Noé? Então, esse é o terceiro documento, esse seria o terceiro capítulo, nós já vamos no capítulo 6.
nasceria o terceiro perícope, as relações de Noé, que tem o que aconteceu antes do dilúvio, tem todas aquelas genealogias, filho de fulano tanto, quando tinha tantos anos tive tal filho, e quando tinha tantos anos morreu, e o filho dele foi fulano, e sultano, e mengano, e foi chegando até o tempo do dilúvio, e depois disse, Hela Toledot Noé. Volta a falar a mesma expressão. Estas são as relações de Noé. Como se Moisés estivesse tomando uma base bibliográfica. Isto foi o que escreveu, nos transmitiu Noé, e incluiu em Gênesis. Depois aparece a história do dilúvio, como se duraram 40 dias, a água subiram, desceram e tudo. E depois de contar tudo, então chega lá no capítulo 10, verso 1, e diz: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Ou seja, Hela, Toledot, Beni, Noá. Estas são as relações dos filhos de Noé. Ou seja, os filhos de Noé que viveram no dilúvio, que passaram através da arca, ao outro lado do juízo, são os testemunhos oculares, experimentais do dilúvio, e eles são os que transmitem o relato. Então Moisés incorpora o relato dos filhos de Noé na parte de Gênesis. Já vemos Moisés incorporando vários relatos, várias tábuas. O livro das relações do céu e da terra, o livro das relações de Adão, as relações de Noé, as relações dos filhos de Noé. Depois vem, assim vai continuando, as relações de Taré. Você encontra essa expressão no capítulo 11, você vai no capítulo 10, no capítulo 10 aí existe toda uma genealogia, e é o documento de Sem, e é continuado no capítulo 11 no documento de Taré. Ou seja, o capítulo 10 e 11 do livro de Gênesis contém duas tabletas com genealogias. Uma pertencia a Sem e a outra pertencia a Taré, o pai de Abraão. E por isso, quando vem aquela relação, diz no capítulo 10, o capítulo 10, onde está a tábua das nações, quais filhos foram para lá, os de Jafé, que povos formaram, os de Cã, que povos, os de Sem. Termina essa relação e diz Hela, Toledot, Sem. Ou seja, estas são as relações de Sem. E depois continuam essas relações com as relações de Taré, o pai de Abraão. E antes de começar a história de Abraão, diz Hela, Toledot, Terah. Ou seja, estas são as relações de Taré. E aí depois vem e conta aquele ciclo completo da vida de Abraão. E chega e conta algumas histórias e diz Hela, Toledot, Ismael. Estas são as relações de Ismael. Um pouco depois, Hela, Toledot, de Isaac. Estas são as relações de Isaac. E assim depois vem Hela, Toledot, Esaú. Estas são as relações de Esaú. Logo, esta é a história de Jacó. Hela, Toledot, Jacob. Estas são as relações de Jacó. Então, o que fez Moisés? Inspirado por Deus, ele tomou todos aqueles relatos de homens de Deus, do próprio Adão, do próprio Noé, dos próprios filhos de Noé em conjunto, do próprio Sem e do próprio Taré. Até hoje tem se descoberto outros documentos que falam de Taré. Não estão na Bíblia, mas a arqueologia já descobriu eles, personagem histórico real da antiguidade. Depois vem aquele ciclo da vida de Abraão, e vem aquela parte de Ismael, aquela parte de Isaac, aquela parte de Esaú, até que termina com o ciclo de José. Então Moisés conhecia e possuía toda aquela documentação da parte de Deus. E essa documentação foi aprovada por o próprio Deus, porque quando chega no dia do decálogo, das 10 mandamentos no Monte Sinaí,
quando Deus fala no primeiro mandamento, ele faz relação com o primeiro documento. E ele disse: lembra-te do Senhor que te tirou do Egito, né? E vem falando o segundo mandamento, e quando chega no dia do sábado, diz: porque em 6 dias fiz o Senhor os céus e a terra, e descansou no 7º dia. Ou seja, que Deus está resumindo o primeiro Toledot. O próprio Deus falando em pessoa, com o próprio Moisés no Monte Sinaí, escrevendo com seu próprio dedo nas tábuas de pedra. Deus está autenticando o primeiro Toledot, o primeiro documento. Porque Deus está dizendo: porque em 6 dias fiz Yahvé, Elohim, os céus e a terra, e no 7º descansou, no sábado. E onde estava escrito isso que Deus está falando que assim foi? O próprio Deus está falando isso com Moisés. O próprio Deus está escrevendo com o seu dedo nas tábuas. E onde que estava isso? No primeiro Toledot, no primeiro livro das relações dos céus e da terra. Então o próprio Deus que está garantindo a inspiração disto que está escrito acá. Então isto era um preâmbulo, uma introdução a este primeiro documento. Mas temos que ter este primeiro documento desde seu início, no capítulo 1, do Gênesis 1, verso 1, até capítulo 2, verso 4, parte A. Aí onde diz: Ela, Toledot, Hashamagin, Vedhaeres. Estas são as relações dos céus e da terra. Ou o livro das relações, como disse a Septuaginta. Aí termina o primeiro Toledot, a primeira relação, a primeira perícopa. Então nós vamos nos concentrar na primeira perícopa. Não vamos ter o tempo, quizá, de ver tudo em relação com a primeira perícopa, mas temos que nos concentrar pelo menos na parte mais importante, que mais tem a ver conosco e que mais tem a ver com a igreja. Só que temos que lembrar que o verso 26, que fala de nós, está nesta perícopa, primeiro Toledot. Relações, o livro das relações do céu e da terra. Esse é o primeiro documento. E que esse primeiro documento foi reconhecido publicamente por Deus, falando diretamente com Moisés no Monte Sinaí e escrevendo com seu dedo. Não há nada mais garantido. Os homens podem ter muitas ideias, mas o que o próprio Deus fala, essa é a primeira e a última palavra. Isso aí é a revelação fundamental. Então temos que ir no princípio, porque no princípio é onde está tudo. No princípio é onde Deus começa a abrir o livro. Se você não coloca atenção no princípio, você não vai dar no branco no final. É como se você tem um fuzil, uma escopeta, aquela escopeta tem uma mira para trás e uma mira para adelante. Você tem que fazer coincidir a primeira mira com a segunda mira, e quando você mira na última mira através da primeira mira, você vai dar no branco. Mas se você não tem em conta a primeira mira, nem tem em conta a última mira, você não vai dar nunca no branco. Para dar no branco, você precisa ter em conta a primeira mira e a última mira, porque a primeira e a última é que colocam as intermédias na linha certa. Então, agora o que estamos fazendo é colocando o óleo na primeira mira. Em Apocalipse está a última mira. E no resto da Bíblia estão as miras intermédias. Mas não podemos começar pelo final. Sempre temos que começar pelo começo. E temos que lembrar, esse documento, primeiro Toledot, primeira perícopa, foi incorporado por Moisés no primeiro livro dele, chamado de Gênesis. Bereshit é a palavra em hebraico, o título do livro, que significa ao princípio. Bereshit, ao princípio, no princípio. Esse é o título original deste livro. Gênesis é uma palavra grega, Bereshit é hebraica. Então agora sim, vamos chegar no verso 26. Vou ler por enquanto
esse verso todo de corrido, tudo direto, completo. Verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isso nós vamos deter aí. Esse é o verso-chave. Mas para enriquecer o contexto imediato deste verso 26, que no qual vamos nos concentrar, vamos ler o seguinte, só para ter o contexto. Depois temos que voltar e ruminhar detidamente o 26. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Ponto a par com o hebraico. Então, esse é o contexto da criação do homem. Agora precisamos voltar. Vamos como se fôssemos comer frango. Vamos pegar essa pernil e vamos comer bem. Não vai deixar pedaço, vai comer tudo com cuidado. Vamos voltar no verso 26. Essa começa só com uma letra. Essa letra é a letra Vav. A letra Vav é somente esta letra assim. Obrigado. Essa letra que está na azul lá, podemos colocar este mais perto para usar? Esse que está na azul aqui é a letra Vav. Essa é uma letra. E essa letra se coloca olhando para lá. Está bom, mais para cá. Aí, tá bom, aí está bom. E obrigado. Pode apagar tudo, deixando só este aqui, por favor. Então, esta letra não vai esquecer. A palavra que é traduzida aqui também, nossas traduções é traduzida então, ou pode ser traduzida además, ou pode ser traduzida e, ou seja, como conjunção. É uma letra muito importante.
No hebraico se escreve de direita para esquerda, porque o sol nasce no oriente, não? E vai para o ocidente. Então somos nós que escrevemos ao contrário. Eles escrevem certo. Somos nós que estamos errados. Essa pequena letra, irmão, é tão rica. Você não sabe tudo que está escondido debaixo dessa letra aí. O texto diz assim: também disse Deus, vá emer Elohim. Vá, a maneira de pronunciar esta letra aqui, emer de emitir, que é a palavra hebraica, Elohim, que é a palavra que significa Deus, genericamente. Vá emer Elohim, também disse Deus. Às vezes nós pensamos que isso não tem nada a ver. Irmãos, essa letra aí, neste contexto, tem muito a ver. Quizá vamos precisar toda a reunião só para ver essa letra aí. Só toda a reunião para ver essa letra aí. Sabe o que quer dizer também? Diz Deus. Porque Ele disse muitas coisas. Estamos no 6º dia. Não? Ele já falou muita coisa. Ele já fez os céus, a terra. Fez aqueles anjos. Alguma coisa aconteceu lá e aparece o verso 2. Estranho, caótico. Não é a hora de falar disso. Haverá outro momento, se Deus quiser. Depois Deus começa a compor, a fazer, primeiro dia. Mas já no primeiro dia, quando fez a luz, já estava o céu, a terra, o caos, as águas. E no primeiro dia, Deus fez a luz. Mas a luz não foi o primeiro. Porque antes de fazer a luz, já estavam os céus, a terra, o caos e as águas, o abismo. E o Espírito de Deus pairando lá. Mas então, por causa dessa situação do verso 2, ele começou a pôr ordem a partir do verso 3 com a luz. A luz é a que ajuda a colocar em ordem. Tudo está caótico e se você não tem luz, tudo vai continuar caótico. Mas quando Deus começa a dar luz, depois começa a separar o que é de acima, o que é de baixo. Quando você não tem luz, o que é do céu e da terra, do diabo, da carne, do espírito, está tudo misturado. Só quando você começa a ter luz, então as coisas da cima começam a subir, as de baixo começam a baixar, e as coisas começam a separar, começam a saber que, onde vai cada coisa. E então depois aparece a terra, e aparecem as plantas, e aparecem os astros que Deus vai fazendo. E depois ele manda a terra fazer. Quando você vai no hebraico, Deus manda que a terra produza. Deus mandou a terra produzir e ela começou a produzir. Depois vem os biólogos, aqui temos um biólogo, mas os biólogos ateus falam, não, mas aqui temos descoberto que se misturou este aminoácido com este outro aminoácido e estes 5 aminoácidos produziram esta proteína e fizeram uma hélice assim, se misturou com outra hélice e veio a vida e surgiu um primeiro animalinho pequenininho lá nas águas do oceano. Mas eles esquecem que foi Deus que mandou as águas produzirem. Deus falou, produzam as águas. Deus falou, produza a terra. Foi Deus que deu uma ordem na terra produzirem. Foi Deus que deu uma ordem das águas produzirem. Se alguém descobre que as águas produziram, você está descobrindo água tibia. Deus falou isso. Produzam. Produzem porque Deus mandou que produzam. Mas Ele já tinha feito tudo. Lembre-se que Ele tinha feito muita coisa até aqui. E ainda que está escondido no verso 2, que precisará outra consideração mais detida. Mas lembre-se, tudo isso também já estava aí. E Deus ainda não descansava. Deus não descansava. Meu Deus. Se eles pensando lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ficamos acá
Porque nós sabemos o que vai vir. Se nós fazemos o homem, muitos vão terminar no inferno. E alguns na glória. Vamos fazer ou não? Fazemos também isto ou não?